Agora falaremos sobre a iniciação do projeto e as partes iniciais do seu planejamento. Então, conforme as 5 etapas do gerenciamento de um projeto, a iniciação, planejamento, execução, monitoramento e encerramento, o projeto tem início na parte chamada de iniciação. E o primeiro documento feito é o termo de abertura. Esse é um documento que é como se fosse uma certidão de nascimento do projeto. A alta gestão dá autoridade para o gerente do projeto e define a base inicial do que vai ser feito no projeto. Ele define por que vai ser feito esse projeto. Ele inclui razões pelas quais ele está sendo desenvolvido. Inclui diversas partes e uma importante são os objetivos do projeto. Além disso, inclui critérios de sucesso, o que vai ser considerado ao final, que caracterizou o sucesso de um projeto. Inclui requisitos, descrição de alto nível do que vai ser feito no projeto, ou seja, do produto do projeto. Limites, até onde vai o projeto. Considera as principais entregas, inclui riscos principais, riscos gerais do projeto não dar certo, até riscos positivos podem ser considerados, mas principalmente riscos que impactem no projeto. Define o cronograma das principais entregas. Os recursos que estarão disponíveis no projeto. As principais partes interessadas, ou seja, os envolvidos no projeto. Os requisitos para que lá no final o cliente, aquele que está recebendo o projeto, o aprove. Os critérios que garantem, o projeto acabou. Quando ele tiver isso aqui feito, indica que ele acabou. Ele define o gerente das responsabilidades, ou seja, do que ele é cobrado, e também dá autoridade para o projeto, ou seja, ele manda em quê? E ele tem uma assinatura de quem autorizou o andamento do projeto. Então, o termo de abertura, essa parte inicial, dá uma visão geral do que vai ser feito no projeto. É o primeiro item da atividade que vocês vão fazer. Apresentar, desenvolver toda essa base do projeto que vocês vão propor. Em seguida, que antigamente era incluído no termo de abertura, se fala de premissas. Premissas são condições consideradas verdadeiras para o andamento do projeto. São consideradas verdadeiras, então, parte-se do princípio de que aquilo existe. O exemplo que eu coloco, o time do projeto já conhece a base técnica do que ele precisa para desenvolver o projeto, então não precisa ser treinado. Então, uma premissa é algo que é considerado verdadeiro. E se não for, ele provavelmente traz um risco grande ao projeto. Na iniciação, além do termo de abertura, tem a gestão das partes interessadas, a identificação dessas partes interessadas. O que são as partes interessadas, ou os chamados stakeholders? São aqueles que são afetados pelo projeto. Pode ser alguém interno ou externo, pode ser afetado positiva ou negativamente. Pode influenciar sobre o andamento do projeto, mesmo que ele não afete, ele pode impactar ele mesmo pelo andamento do projeto. Por exemplo, um órgão de fiscalização, ele não impacta no que vai ser feito diretamente, mas ele pode causar dificuldades no andamento do projeto e obrigações. São diversas as partes interessadas no projeto e elas devem ser gerenciadas. Precisa-se entender quais são as partes interessadas. Deixar a parte interessada de fora, possivelmente, bem provavelmente, vai trazer problemas no futuro, se não for considerado seus interesses, suas expectativas. Por isso, precisa, no começo, identificar todo mundo que tem relação com o projeto. E aí, na hora de estar trabalhando nesse contexto, é importante ver aqueles que têm mais poder, aqueles que têm mais interesse. Quem que a gente tem que ter mais cuidado na gestão das partes interessadas, apesar de não poder deixar ninguém de fora? São os com alto poder e com alto interesse. Mas ignorar alguém com baixo poder e baixo interesse pode levar a problemas. Então não pode ser simplesmente abandonado, ignorado quem não tem tanto poder.
Essas duas partes, termos de abertura e a identificação das partes interessadas, estão na iniciação do projeto, mas logo em seguida a gente entra no planejamento. E a primeira parte é o escopo. A gente vai definir como que a gente vai gerenciar o escopo. E aqui é que se define o que vai ser feito no projeto. Qual é o produto final? Além do produto final, existem outros itens que precisam ser considerados no escopo do projeto. Documentos, regulamentos, entregas parciais, tudo isso faz parte do escopo do projeto, que é diferente do produto, que é só aquilo que vai ser feito. No contexto do gerenciamento do escopo, é preciso identificar os requisitos, tudo aquilo que é necessário para o cliente. Pode ser de negócio, pode ser questões técnicas, pode ser funcional, ou seja, relacionado ao produto, pode ser não funcional, que não está relacionado direto ao produto, enfim. Todos os requisitos precisam ser considerados. E o principal documento daqui é a chamada EAP, Estrutura Analítica do Projeto. A estrutura analítica do projeto ela tem um formato de um organograma ou de um índice de livro. Quando está sendo desenvolvido, se não tiver uma ferramenta para desenvolver graficamente, como está na tela, pode ser feito como um índice de livro, mostrando apenas os números 1, 1.1, 2, 2.1, 2.1.1, 2.1.2 e assim por diante. Ela mostra hierarquicamente o que vai ser feito no projeto. Então, na parte de cima são as principais etapas, as principais entregas. E para fazer aquela etapa, aquela entrega, o que precisa ser feito? Então, isso vai sendo desdobrado. Por exemplo, na fase 2, para fazer a fase 2, tem que ter as entregas 2.1 e 2.2. Para fazer a entrega 2.1, tem que ter as entregas 2.1.1 e a entrega 2.1.2. E aqui os exemplos são duas em cada, mas não precisa ter duas. Podem ter muitas etapas dentro de uma determinada entrega, de uma determinada fase. Para que serve a estrutura analítica? Para dar uma visão geral. Ela olha-se para a estrutura analítica, isso faz parte do projeto, isso não faz, isso vai ser feito, isso não vai ser feito. Então, ele é um documento principal do escopo do projeto. Algumas recomendações precisam ser consideradas. Cada item lá embaixo da estrutura analítica do projeto é chamado de pacote de trabalho, que é aquilo que efetivamente vai ser feito. Depois, e só depois de ter a estrutura analítica, parte-se para desenvolver o cronograma do projeto. O cronograma vai mostrar aquelas etapas que estão na estrutura analítica, até lá nos filos, podem ter até detalhamentos maiores do que está em estrutura analítica, e ainda com as datas das atividades. Ela mostra a sequência dessas atividades que vão ser feitas. Esse aqui é um exemplo de mostra de sequência de se ver um cronograma. Nós faremos em forma de tabela na atividade de vocês. Então, essa rede é colocada, existe independência entre as atividades. Algumas são obrigatórias, não tem como não ser feita. Tem coisas que precisam ser feitas uma antes da outra. Outras são arbitrárias, que podem ou não ser feitas em ordem. Existem também dependências externas. Existem diferentes tipos de dependência. A maior parte das coisas é feita, a próxima etapa vai ser feita quando a etapa anterior acabar. Mas não é só esse tipo de dependência que existe. Na hora que se considera uma atividade a etapa seguinte, pode ser que ela seja feita de imediato. Mas pode ser também que existe uma espera entre uma atividade e a outra. Pode ser que precise se esperar um pouco quando acaba uma atividade para outra, e pode ser que uma atividade precise se começar antes do final definitivo da etapa anterior. Diferentes atividades precisam ser analisadas. No caminho crítico, se vê o caminho mais longo. Então, para melhorar, acelerar um projeto, eu preciso trabalhar, reduzir o tempo de atividades somente do caminho crítico. E para fazer o cronograma, eu preciso estimar tempo. Eu preciso pensar na duração das atividades, no esforço. Duração é o tempo, esforço é a quantidade de trabalho envolvido. Aí se alocam os recursos, se fazem as estimativas para poder estar chegando no planejamento, no cronograma final do projeto. Para acelerar, pode fazer as atividades mais rápido ou tentar fazer efetivamente mais rapidamente. Aí se desenvolve o cronograma, monta-se o cronograma
e chega-se numa versão final do cronograma.